Boa tarde, amigos. É uma alegria estar novamente aqui com vocês para estarmos compartilhando da palavra de Deus. Vamos hoje ler o Evangelho de João. Vamos abrir aí no capítulo 13. Vamos ler do 13 ali até o 8, 9. Então diz assim no versículo 1: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo concedera em suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu Jesus: O que eu faço não o sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus: Se eu não te lavar, não tem parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: Quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais estáis todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Amém, queridos? Então essa passagem é bem conhecida e aqui o Senhor tem um ensinamento precioso para nos passar. Vocês veem que ali quando nós lemos ali o versículo 4, 3 ou 4, né? Diz ali que Jesus levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e tomando uma toalha cingiu-se com ela. Então, em outras traduções ali, tirou a vestimenta, tem também, tirou a capa de cima, tirou a capa dos ombros e tomando um avental, cingiu-se com ele. E tomando uma toalha, cingiu-se com ela, e tomando um avental, cingiu-se com ele. Então, a Jesus ali durante a ceia, vamos imaginar até a cena, Jesus, ele tirou a capa que estava sobre os seus ombros e vestiu-se com um avental. Para que isso? Para lavar os pés aos discípulos. Amém? Ele tirou a sua capa e se vestiu, se cingiu, como diz a palavra, com um avental, né? Para lavar os pés dos discípulos. Os discípulos, na hora, a palavra diz que não entenderam, né? Porque eles tinham Jesus como maior e eles como menor. Daí eles estavam já tendo o ensinamento de Jesus. Porque Jesus, sendo maior, estava fazendo um serviço que era para os menores fazer, que é lavar os pés. Os pés era feito, a lavagem dos pés era feita pelos criados, pelos servos, por aqueles a princípio os menores. Porque naquela época eles andavam ali com os pés ali desprotegidos, né? Sandálias, pé descalço, pegava muita poeira. Então quando chegavam nos lugares era necessário lavar os pés, tirar a poeira. E esse serviço era feito pelos servos mais, a princípio mais baixos, mais pelos criados. E Jesus, sendo tudo que era, sendo filho de Deus, ele deu o exemplo ali de que no reino de Deus o serviço é mais importante. Amém? Ele tirou a sua capa, vestiu-se com um avental e serviu. Então, no reino de Deus, irmãos, a vestimenta mais adequada é o avental e não a capa. A capa simboliza, pode simbolizar a tua vida, né? Além de uma vestimenta boa que você veste, uma posição que você tem na igreja, uma posição de comando, uma posição assim de autoridade, em que você pode ser líder de uma parte da igreja, de um tipo de serviço na igreja, de uma área da igreja, ser líder do louvor, ser líder da palavra. Então,
Essa capa simboliza isso, uma posição de autoridade, assim, de prestígio. E Jesus tirou a capa, ele abriu mão da capa e colocou o avental. O avental que era a vestimenta de quem servia. Então, como Jesus já falou em outra passagem, no reino de Deus é diferente do mundo. As pessoas querem ser o maior no mundo, querem ter mais dinheiro, querem ter mais prestígio, querem estar à mesa e ser servido. Então, no mundo, quem está à mesa ali esperando ser servido, quem é servido no mundo é o maior, parece o maior, é quem tem mais prestígio, é aquele que é o médico, é aquele que é o engenheiro, é aquele que é o dono não sei do que é o chefe, que é importante, tem prestígio. No mundo, esse está à mesa e os servos vão lá e servem. Mas no reino de Deus, Jesus já nos ensinou em outras passagens, não é assim. É justamente o contrário. Em Filipenses fala que Jesus não usou como usurpação ser igual a Deus, antes assumiu a forma de servo e serviu. Jesus não usou da sua posição de ser igual a Deus e se tornou como um servo. E diz ali em Filipenses que nós temos que ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, de ser servo. Então, se você quer crescer na igreja, sirva. Se você quer ser o maior no reino de Deus, sirva. O maior é aquele que serve. Não é o que está à mesa. Essa é a visão de Deus. Essa é a forma como Deus colocou para serem as coisas. Amém? Então, quando eu meditava nessa palavra, quando eu estava estudando sobre essa palavra, eu escrevi algumas coisas aqui que eu quero ler para vocês. Presta atenção. Jesus, sabendo quem era e para onde ia, tirou a capa e colocou o avental, e começou a lavar os pés dos discípulos. Tirou a sua capa, cingiu-se de uma toalha e se abaixou, e começou a lavar os pés dos discípulos. Se abaixou, se humilhou. Mas ele sabia quem ele era. O fato dele se abaixar, dele se humilhar, não mudava a condição dele. Não mudava a condição dele de filho de Deus, de igual a Deus. Só mostrava o quanto ele era parecido com o Pai. Tirou a sua capa, cingiu-se de uma toalha e se abaixou, se humilhou e começou a lavar os pés dos discípulos. Tem gente na igreja correndo atrás de capa, mas a veste adequada da igreja é o avental. Avental é veste de quem serve. Quando ele levanta, cinge de novo de sua roupa e fala: vocês viram o que eu fiz? O que eu fiz não mudou a minha identidade. Ele não se rebaixou. Ele não deixou de ser quem ele era. Ele só mostrou o quanto ele era parecido com Deus, quanto ele era humilde verdadeiramente. No serviço há uma grande oportunidade de mudança de história. Guarda bem isso no teu coração. Através do serviço na igreja, Deus vai mudar a tua história. Através do quanto tu servir teus irmãos, Deus vai mudar a tua história. E vai ser uma mão forte na tua vida. Não devemos disputar posição na igreja, devemos disputar serviço. No mundo se disputa lugar, no reino é o maior o que serve. Somos irmãos, estamos no mesmo nível. Quem se entregar mais, sobe os degraus no reino. No reino a gente sobe servindo. Alguém é maior que Deus? Alguém serve mais que o Senhor? Me diga isso. Tem alguém maior que Deus? A palavra não fala a respeito daquele Deus que trabalha, que dá aos seus enquanto dormem? Que não existe um Deus que trabalha para aqueles que o amam, para aqueles que Ele ama? O nosso Deus está sempre trabalhando por nós.
Está sempre fazendo com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Amém? Nunca antes se ouviu um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Isso está em Isaías 64. Nunca antes se ouviu um Deus além de ti, que trabalha para o que neles esperam. Deus tem servido as nossas vidas e nunca se diminuiu. E não existe ninguém maior que Ele. Então, se Ele tão grande age dessa forma, e nos diz em Filipenses que nós devemos ter o mesmo sentimento que havia no seu Filho, aqui está o caminho para agradar a Deus. Quer você ser o maior no reino de Deus, então sirva. Amém? Tire sua capa e coloque um avental e passe a lavar os pés dos seus irmãos. Tenha o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus e assuma a forma de servo. E a história da sua vida vai ser mudada. E a mão de Deus vai ser forte na sua vida. Amém? Glória a Deus por essa palavra abençoadora. Deus abençoe tua vida e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir.